Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico e o tema de hoje é conectivos. Isso mesmo, uma aula muito especial porque aqui eu me importei, sabe com o quê? Somente com as exceções lógicas, os valores lógicos de cada conectivo. Isso mesmo, aqui você não irá aprender aquelas tabelas verdades, você não precisa delas para você conseguir realizar as questões da sua prova. Então, o que eu quero é que você seja objetivo, rápido e domine a sua prova para que você consiga realizar todas as questões e, com isso, ser aprovado no concurso público e conquistar o tão sonhado cargo público. E eu quero fazer parte dessa sua vitória. Eu quero fazer parte dessa sua transformação. E, além disso tudo, trago também questões de concurso público para que você possa compreender melhor o assunto. Então, se eu fosse você, ficava até o final dessa aula, porque você não irá se arrepender. Eu sou a Prof. Jô e você está no canal Fixe Exatas. Vamos iniciar então com o conectivo E, isso mesmo. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Esta é a sua primeira aula de raciocínio lógico? É o seu primeiro contato com a matéria? Diz aí. Porque se for o seu caso, eu vou deixar o card da aula anterior aqui acima, para que você possa assistir a aula sobre proposição. Lá você vai aprender o que é uma proposição, vai aprender a reconhecer a sua estrutura, saber o seu valor lógico e saber quando uma proposição é simples ou composta. Desta forma, você vai estar preparado para essa aula de conectivos. Vai lá que você não vai se arrepender e eu fico te aguardando para essa aula de conectivo. Bom, dado o recado, podemos agora prosseguir com a aula. Antes de iniciar com o conectivo E, deixa eu dizer de cara que nós temos 5 conectivos. Nós temos o conectivo E, o conectivo OU, o conectivo OU, o conectivo C então e o conectivo C somente C. E vamos estudar cada um deles observando as suas exceções, porque é isso que você precisa saber aqui. Mas primeiro, o que é um conectivo? O conectivo é uma palavra que liga duas ou mais proposições simples, ok? Por isso que eu disse, Se você não assistiu a primeira aula, vai lá e assista para você entender o que é uma proposição. O que ocorre? Cada proposição tem um valor lógico, E para relembrar, esse valor lógico é dizer se é falso ou verdadeiro. E nunca pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, ok? Para quem assistiu a primeira aula sabe do que eu estou falando aqui. Bom, o que ocorre é que quando a gente tem um conectivo ligando duas proposições e que cada uma delas tem o seu valor lógico, esse conectivo vai formar uma nova proposição, no qual chamamos de proposição composta, e que terá um novo valor lógico. Isso mesmo. E esse valor lógico resultante vai depender do seu conectivo. Quem é que está ligando estas duas ou mais proposições simples? Isso mesmo. Então vamos para o conectivo E, para que você possa entender o que foi falado aqui. O que você precisa saber sobre o conectivo E é que quando você tem duas ou mais proposições ligadas pelo conectivo E, forma uma conjunção. E o seu valor lógico só será verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Isso mesmo. Se você tiver a primeira proposição falsa, ou então a segunda proposição falsa, ou então as duas falsas, o resultado final do valor lógico será falso. Então, no conectivo E, o que você precisa saber é que
ela só será verdadeira quando as duas partes, ou seja, as duas proposições forem verdadeiras. Vamos no exemplo aí para você entender? Olha só. Você tem aqui a primeira proposição P, o Brasil fica na América do Sul. Isso é uma proposição e verdadeira, o valor lógico. Já a proposição Q, o estado de Minas Gerais fica na região sul. É uma proposição, porém ela é falsa. O que significa isso? Aqui nós temos o conectivo e a primeira sentença ela é verdadeira e a segunda é falsa, e isso vai gerar o valor lógico falso. Ou seja, neste caso do conectivo e, ela só pode ser verdadeira quando a primeira parte, né, a primeira proposição for verdadeira e a segunda proposição verdadeira vai gerar um valor verdadeiro no final. Essa é a exceção. O que você precisa saber é isso. Conectivo e, duas verdades para resultar um valor lógico verdadeiro. Já no conectivo ou, tome muito cuidado. Por quê? Se você não entendeu o conectivo ou então se você não estudou raciocínio lógico, quando você deparar com uma questão na sua prova sobre o conectivo ou, você vai interpretar segundo a regra da matéria de português. Isso mesmo. E aí você perde a questão. Por que eu digo isso? Em português, vou dar um exemplo para que você possa entender. Quando eu digo assim, sou professora ou sou dançarina, na regra da matéria de português, eu quero dizer que eu sou uma coisa ou outra. Ou eu sou professora e não sou dançarina, ou então eu sou dançarina e não sou professora. No raciocínio lógico, além destas duas possibilidades, você tem mais uma. Eu também posso ser professora e também posso ser dançarina ao mesmo tempo. Exatamente isso. Em raciocínio lógico, eu posso ser as duas coisas, como eu posso ser uma das duas afirmativas, e vai ser verdadeira a sentença. Exatamente isso, aceita as três possibilidades. Então, por esse motivo, o conectivo ou, quando liga duas proposições simples, é chamado de disjunção inclusiva. Por que inclusiva? Porque ela inclui essa possibilidade das duas serem verdadeiras. Exatamente. Então, como no conectivo ou aceita as três possibilidades, a sua exceção vai ser o quê? Somente quando as duas proposições forem falsas, o seu resultado, o seu valor lógico no final será falso. Olha o exemplo que nós temos aqui, olha. Temos aqui, o Brasil fica na América do Sul, que é uma sentença verdadeira, né? Ligada pelo conectivo ou, estado de Minas Gerais fica na região sul. Como já sabemos que isso é falso, o fato de eu ter a minha primeira parte verdadeira torna essa proposição composta no valor lógico verdadeiro. Então, o que você tem que gravar aqui? Que só será falsa quando
as suas duas proposições forem falsas. Aí gera um valor lógico falso. Essa é a exceção. Já no conectivo ou, a regra aqui é a mesma utilizada para o conectivo ou na disciplina de português. Isso mesmo. Aqui só vai aceitar verdadeiro para uma das partes. Aqui, ou eu sou professora, ou eu sou dançarina, e vice-versa. Aqui não aceita a possibilidade de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, o nome disjunção exclusiva. Então, aqui é no ou que atende aquela regra na disciplina de português, de excluir uma das partes, tá? Então, aqui no conectivo ou, só terá valor lógico verdadeiro se uma das partes for falsa. E eu estou usando sempre o mesmo exemplo para que você perceba que, dependendo do conectivo usado, no final resulta num valor lógico diferente, tá? Então, olha só. Aqui já sabemos, né? Ó, ou o Brasil fica na América do Sul, que aqui é verdadeiro, ou o estado de Minas Gerais fica na região sul, que é falso. Porque a primeira é verdadeira, torna essa sentença verdadeira. Então, o que você precisa saber aqui, que no ou só será verdadeiro quando os dois valores lógicos forem diferentes. Ou seja, uma delas tem que ser falsa. Vamos então para o conectivo se então. Bom, no conectivo se então, só tem uma exceção. Para o seu valor lógico ser falso, a sua primeira proposição vai ter que ser verdadeira e a segunda falsa. Exatamente isso. Primeira verdadeira e segunda falsa. Aí você terá uma sentença de valor lógico falso, tá bom? Então, olha só, o mesmo exemplo eu estou utilizando para que você perceba que quando a gente tem um conectivo diferente, o resultado do valor lógico será diferente. Então, olha aqui. O Brasil fica na América do Sul. Já sabemos que essa parte é verdadeira. Se o Brasil fica na América do Sul, então, aqui ficou faltando um O, tá? O estado de Minas Gerais fica na região sul. Isso aqui é falso. Portanto, porque a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, vai gerar o valor falso. Então, a exceção neste caso é sendo a primeira verdadeira, a segunda proposição falsa, vai gerar um valor lógico falso. O que eu quero dizer com isso? Qualquer combinação diferente desta, por exemplo, a primeira falsa e a segunda falsa vai ser verdadeiro. Ou então, a primeira verdadeira e a segunda verdadeira vai ser verdadeiro o resultado. Ou então, a primeira falsa e a segunda verdadeira, também o valor lógico vai ser verdadeiro. Então, a única exceção é que seja a primeira verdadeira e a segunda falsa para resultar um valor lógico falso. É a única forma de dar falso na combinação desses valores lógicos, tá? Vamos então para o conectivo se somente se. Bom, aqui chamada de bicondicional, né? Somente vai ser verdadeira se as duas partes forem
verdadeiras, ou então as duas forem falsas. Ou seja, tem que ter o mesmo valor lógico. Não pode ter uma verdadeira e a outra falsa. Ou as duas são verdadeiras, ou então as duas são falsas para gerar o valor verdadeiro no final. Então, olha, neste caso, a regra é o seguinte: para ser verdadeiro, eu tenho que ter duas proposições verdadeiras para ser verdadeiro no final. Ou então, duas falsas, a primeira e a segunda proposição falsa, para gerar um valor lógico verdadeiro, tá bom? Então, neste caso aqui, ó, se o Brasil fica na América do Sul, a primeira é verdadeira. Somente se o estado de Minas Gerais fica na região sul, a segunda é falsa. Por conta que os dois valores são diferentes, aqui o resultado do valor lógico no final será falso. Quando vai ser verdadeira? Somente quando as duas forem verdadeiras ou então as duas forem falsas, tá bom? Bom, eu fiz algumas tabelinhas para facilitar a sua memorização. Vamos dar uma olhadinha, então? Bom, aqui você tem a primeira parte que trata do conectivo e. Isso mesmo. E você tem que lembrar o nome do conectivo e, que é o de conjunção. A letrinha e, que liga as duas ou mais proposições, o símbolo, que é esse Vzinho de cabeça para baixo, e que a sua exceção é que você precisa ter duas verdades, dois valores verdadeiros para formar no final um valor lógico verdadeiro, ok? Então, olha, com ele você vai vencer. Essa frase te faz lembrar todas as condições aí, olha, o com de conjunção. O ele aqui você tem o e do conectivo, tem acentuação aqui que lembra o símbolo. Você vai vencer, ou seja, aqui, ó, os dois valores formando o último valor lógico aqui, né? Então, duas verdades formando o valor lógico verdadeiro. Olha o conectivo ou. Disjunção não exclusiva. O ou, que é a palavra como aparece quando está ligando duas proposições. O Vzinho, o símbolo, né, Vzinho, e o valor lógico que precisa ter duas falsas para gerar um valor falso. E aí eu coloquei diz, eu não quis colocar aqui o Z para sua memória começar a trabalhar a palavra disjunção. Por isso que eu coloquei o S. Mas que não para dar um contexto também na frase aí, tá? Ó. Diz ou fica. Percebe que aqui no lugar do ou eu coloquei o Vzinho? Também foi de propósito, para você lembrar do símbolo. Para você lembrar do símbolo aqui, ó, do ou, tá? Então, diz ou fica sem falar até o final, ou seja, tudo F, ó. Você tem que ter duas falsas para gerar um valor lógico falso no final, tá? São coisas para lembrar de todas as informações que você precisa saber. O nome do conectivo, como é escrito a palavra para ligar as proposições, o símbolo e o valor lógico da exceção, tá? Vamos para a próxima. Olha aqui o conectivo ou. Disjunção exclusiva. O conectivo que aparece entre as proposições é o ou. O símbolo é esse Vzinho com esse risquinho aqui embaixo, esse tracinho. E qual que é o valor lógico?
tem que ser valores diferentes para gerar o valor final verdadeiro. E aí eu coloquei assim, ó, ou com um Vzinho, tracinho para você ir gravando, tá? Ou diz, coloquei esse S aqui no diz por conta da disjunção, tá? Então, ou diz, você tem aqui vai ficar verdadeiro e falso, faltando a verdade, ou então falso e verdadeiro, que vai gerar no final uma verdade. Então, é uma tentativa de você ir gravando estas informações, tá? Olha então o conectivo se, então. O nome é condicional, se e então. O valor lógico precisa de uma verdade e uma falsa para gerar um valor falso. E aí a frase, só ela então, a setinha para ir lembrando o símbolo, ela quem? Vera Fischer, olha lá, verdadeiro e falso, é falsa no final, tá bom? Então olha só que você tem a exceção nessa frase, ó, só sendo verdadeira e falsa para ser um valor lógico falso no final, ok? E por último, o conectivo se somente se. Olha só, o se somente se tem que ser as duas verdadeiras ou então as duas falsas. Então, olha só, o vai e vem, verdadeiro e verdadeiro, é somente, olha a palavra somente, para os fortunados e felizes, ou seja, falso e falso de verdade. Aqui você tem tudo. Você tem o símbolo, você tem que precisa ser duas verdades ou então dois valores falsos para gerar no final o valor lógico verdadeiro, tá? Então essas frases foram aí colocadas de uma forma para que você grave o símbolo, o nome do conectivo e as exceções. Você precisa saber a exceção de cada um para conseguir responder as questões, ok? Bom, bora para a primeira questão. Aqui, ó, você vai deparar com a questão da sua prova. Você vai direto primeiro nos conectivos. Isso mesmo. Então, aqui no caso é o se então. E aí você tem que lembrar da exceção. Você sabe que o se então é formado aí com o valor lógico V e o valor falso, verdadeira com falso, vai gerar um valor lógico falso, ok? Bom, é isso que você tem que saber. Olha aqui, ó, na segunda frase, você tem o conectivo, ó, ou. E o ou só vai ser, no caso, falso se as duas informações forem falsas. Então, aqui, ó, vai gerar um valor lógico falso, ok? Olha na terceira frase. Você tem o conectivo aqui, ó, o e. E o e só vai ser verdade se os dois valores das duas proposições forem verdadeiras. Olha o se então novamente aqui, ó, se e então. Aí, aqui a mesma história. Você tem a exceção, que é o quê? Verdade com uma proposição falsa, que vai gerar um valor lógico no final falso. Munido destas informações, você vai ler cada proposição e vai julgar o seu valor lógico isolado e ver qual é a combinação desses valores em relação ao conectivo, que valor lógico vai gerar no final. Vamos lá então? Então, olha só. Se 8 é um número primo, vamos analisar, não sei se vocês sabem, o número primo é aquele número que tem que ser dividido somente por ele mesmo ou pelo número 1.
No caso do número 8, ele pode ser dividido pelo número 2, número 1, né? Número 2, número 4, 8. Ou seja, ele não é um número primo. Então, você já sabe que a primeira sentença é falsa. Então, logo, você sabendo que a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa para ser falsa no final, só da primeira informação ser falsa, você já sabe que nesse primeiro caso aqui, o valor lógico vai ser verdadeiro. Porque a primeira proposição vem com valor falso e a exceção é essa, certo? Para ela ser falsa, tem que iniciar com verdadeiro. Vamos lá para a segunda frase. Criciúma é uma cidade de Santa Catarina. Realmente isso é uma informação verdadeira, tá? E aí você tem que entender, né? Aí vai depender muito do que vai vir na prova, né? Ou São Paulo é capital de Alagoas. Aí todo mundo também sabe que São Paulo não é capital de Alagoas. Então, aqui, essa segunda proposição tem valor lógico falso. Logo, olha só, para ser falsa a informação com conectivo O, qual que é a regra da exceção? Tem que ter dois falsos para gerar um falso. Como você já tem a primeira informação verdadeira, então aqui você vai concluir que o valor também será verdadeiro no final, ok? Olha nesse caso aqui. Todo número divisível por 2 é um número par. E realmente, isso aqui é verdadeiro, tá? E 10 é um número ímpar. Bom, essa informação já é falsa. Então, você tem aqui, primeiro, um valor verdadeiro e depois um valor falso. No conectivo E, a informação da exceção diz que os dois têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Como você tem uma informação aqui que é falsa, então o resultado final vai ser falso nesse caso. Ok? Se a Itália é um país da América do Sul, isso aqui já, né, de cara, falso, né? Então aqui você tem uma informação falsa. Deixa eu apagar isso aqui que ficou muito feio. Eu estou aprendendo a mexer ainda com essa mesinha, então ainda estou em processo de adaptação. Faz parte. Então, aqui você sabe que é uma informação falsa. Então, você já tem aqui o valor lógico da primeira. Olha só, não precisa nem olhar a segunda proposição, porque aqui diz o seguinte: para ser falsa, o conectivo C, então, tem que iniciar com verdade. Como já iniciou com a palavra falso, então aqui o resultado do valor lógico será o quê? Verdadeira. Então, nesse caso, nós temos aqui uma sequência, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, a questão que corresponde a esta resposta é a letra A. Ok? É isso aí, vamos para a próxima questão. Bom, nessa segunda questão, o que você tem que entender é o seguinte: você também vai fazer a mesma coisa. Ele quer saber qual é a opção verdadeira, certo? Então, primeira coisa, olha para o conectivo. Sempre você vai olhar o conectivo. Nesse caso aqui é o ou. E aí você tem que lembrar qual que é a exceção para o ou. O ou, para ser falso, as duas informações têm que ser falsas para gerar um valor falso aí, ok? Ok? Bom, vamos ver o que acontece aqui. Você tem 3 é igual a 4? Não, 3 igual a 4 não é
não é verdadeiro. Então, aqui o valor lógico é falso. 3 mais 4 é igual a 9? Também não é. Como os dois valores lógicos são falsos, então vai gerar uma resposta falsa, um valor lógico no final falso, ok? Olha neste caso, se então. Você tem aqui 3 igual a 3. Isso aqui é verdade, ok? E você tem aqui 3 mais 4 igual a 9. Isso aqui não é verdadeiro, é falso. Ok? E aí você tem que lembrar qual que é a exceção para o conectivo se então. Se você entendeu a regra da exceção, você vai lembrar que no se então, quando o primeiro valor é verdade e o segundo valor é falso, significa que vai ser falso. Lembra? Vai, o V de vai ser falso. Então, a sua resposta será falsa. Agora, você tem 3 igual a 4. Você já sabe que esse valor lógico é falso. Você tem aqui o 3 mais 4, que é igual a 7, não é igual a 9. Então, aqui o valor deste lado aqui vai ser falso. E o conectivo E aqui informa o seguinte, que para ser verdadeira, as duas informações, ou seja, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Elas sendo verdadeiras, vai gerar um valor verdadeiro. Só que neste caso aqui, você tem aqui duas respostas falsas. Então, no final aqui, gera uma informação falsa, que nem a primeira e a segunda informação, valores falsos. E a questão pede o quê? Verdadeira. Vamos lá, então. Olha, 3 é igual a 4. Essa informação é falsa. 3 mais 4 é igual a 9. Bom, essa informação também é falsa. Bom, então, não sei se você já gravou a informação, você então pede para que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa, para o resultado final ser falso. Como as duas são falsas, então, neste caso, a informação é verdadeira. Então, achamos a resposta da questão. Porque o único jeito de dar falsa para o C, então, é se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Se deu falsa e falsa, vai ser verdadeira. Tudo bem? E aí, já encontramos a resposta. Vamos, então, para a próxima questão. Bom, vamos lá, então. Aqui você, nessa terceira questão, pede o seguinte: qual das proposições abaixo é verdadeira? Então, vamos lá, então. O ar é necessário à vida, olha aqui, ó, e a água do mar é doce. Então, vamos lá, então. A primeira parte aqui, a primeira informação, o ar é necessário à vida? Sim, isso é verdade. Então, você já está dando valor lógico para a primeira parte aí. A água do mar é doce? Isso aqui já é falso. Aí você vai olhar para o conectivo. Conectivo E, ele só vai ser verdadeiro se as duas informações forem verdadeiras. Como você tem aqui um valor lógico falso, então aqui no final o seu valor lógico vai ser falso. O avião é um meio de transporte ou o aço é mole. Então, olha só, na primeira informação, você tem um valor lógico verdadeiro. Aí você tem aqui o conectivo ou. O aço é mole? Isso aqui é falso.
Aí, qual que é a exceção para o ou? O ou somente será falso se as duas informações forem falsas. Como você tem aqui uma das informações verdadeiras, significa que isso aqui é verdadeiro. Deixa eu arrumar aqui. Bom. Aí, olha só, já achamos a resposta aí, viu? É a questão B. Vamos ver aqui, ó, na questão C, D e E, só para confirmar. 6 é ímpar? Olha, essa informação é falsa. 6 é par. Ou 2 mais 3 é diferente de 5. Olha aqui, também falsa. Como o conectivo é o ou, e aqui os dois valores lógicos bateu na regra da exceção. No ou, para ser falso, tem que ser as duas falsas. Então, aqui, a resposta do valor lógico será falso. Ok? O Brasil é um país. Sim, verdade, o Brasil é um país. E Sergipe é uma cidade? Aí já é falso, né? Porque Sergipe é um estado, né? Então, olha a informação que você tem aqui, o E. Você vai ter que lembrar qual que é a exceção para o E. O E só será verdade se as duas informações, as duas proposições forem verdades. Como aqui uma das informações é falsa, então no final você vai ter um valor lógico falso. Olha só, o papagaio fala e o porco voa. Olha só, o papagaio realmente fala. Então aqui o valor lógico é verdadeiro. O porco não voa, então aqui é falso. Aí você vai olhar para o conectivo. O conectivo aqui é o E. E novamente, o E só será verdadeira se os dois valores forem verdadeiros. Se você tem um valor falso, pode ser os dois falsos? Pode. Um valor falso já vai deixar ela no final com um resultado de valor falso aqui também, tá? Vamos para a próxima questão. Olha, banca CESP, hein? Se P e Q representam as proposições eu estudo bastante, então, olha, esta é a proposição que ele está dando. E, olha aqui o conectivo E. Só que aqui o E, toma cuidado. Aqui o enunciado ainda não está dizendo que é o conectivo, ok? Então, olha só. Se P e Q representam as proposições eu estudo bastante, eu serei aprovado, respectivamente. Essa palavra respectivamente está pedindo para que você respeite a ordem. Aqui é o P e aqui é a proposição que. Então, olha lá o conectivo. Então, a proposição P, então que, representa a afirmação se eu estudar bastante, então serei aprovado. Olha, veja só, aqui ele só quer saber se você sabe converter a linguagem, né, da nossa língua mãe para a linguagem matemática aqui, ó. Tá? E realmente aqui tá certo, porque P, C, então, que aqui é o C, então. Então, olha, ele pegou eu estudo bastante, colocou o C na frente e depois vírgula, então serei aprovado e juntou com o restante, né, a segunda parte aqui que seria a proposição que. Por isso essa questão ela está certa. OK? Então, encerramos a nossa aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.
Até mais. Tchau, tchau e um forte abraço.